Então vamos lá iniciar essa apresentação com a primeira aula, sobre dilatação térmica. Os conteúdos que vão ser abordados nessa aula envolvem a definição de dilatação térmica e os tipos de dilatação térmica que existem, a dilatação linear, superficial e volumétrica. Certo? Então, grande parte dos materiais encontrados na natureza, grande parte das substâncias diversas que a gente encontra na natureza, sejam sólidas, líquidas ou gasosas, elas se dilatam, Elas sofrem o efeito da dilatação térmica, ou seja, à medida que a temperatura aumenta, ou diminui, ocorre um aumento ou uma diminuição, ocorre uma variação nas dimensões dessas substâncias, desses materiais, certo? Então, antes de iniciar a definição, antes de apresentar a definição, uma definição formal para a dilatação térmica, a gente tem aqui algumas imagens de situações do cotidiano relacionadas com a dilatação térmica. Então, talvez muitos já tenham se perguntado por que existem essas vigas de dilatação, aí na imagem da esquerda, por que existem esses espaçamentos em grandes construções? Na verdade, é justamente para compensar o efeito da dilatação térmica e evitar rachaduras, como a gente observa na imagem da direita, certo? Nessa rachadura na imagem da direita é uma consequência do efeito da dilatação térmica, aqui também, a gente tem o piso cerâmico, que ele é formado por partes menores, justamente para compensar o efeito da dilatação térmica, certo? Aqui, um outro exemplo do efeito da dilatação térmica causado, provocado pelo aumento da temperatura. E aqui a gente tem, um exemplo de um espaçamento que acontece nos trilhos dos trens também, que também sofrem efeito da dilatação térmica. Nessa imagem da direita, a gente observa um trilho deformado, que sofreu uma deformação justamente por conta do efeito da dilatação térmica. Então, são vários os exemplos encontrados na natureza sobre dilatação térmica, mas afinal, o que é dilatação térmica, Então, aqui a gente tem uma definição para a dilatação térmica, que nada mais é do que o aumento das dimensões de um corpo provocado pelo aumento da temperatura, de sua temperatura, certo? Então, a gente sabe que a temperatura, a gente vai ver mais à frente, que ela está relacionada com o grau, o nível de agitação das moléculas, das moléculas que constituem o corpo, certo? Enquanto à medida que ocorre o aumento dessa agitação, acontece também o aumento do espaçamento médio entre essas moléculas que constituem o material. E é isso que justamente vai provocar o efeito da dilatação térmica, certo? E não, a gente observa nos sólidos esse fenômeno, mas ele não acontece apenas nos sólidos, A gente também observa nos gases, inclusive. O efeito da dilatação térmica ele é mais significativo nos gases, ele acontece de forma mais intermediária nos líquidos e de forma menos explícita nos sólidos, certo? Então, a dilatação, o efeito da dilatação nos gases costuma ser bem mais significativo, bem maior do que nos sólidos, por exemplo. Então, nessa imagem a gente observa, por exemplo, um gás que foi colocado, que recebeu uma determinada fonte de calor que provocou o aumento da temperatura desse gás, ou seja, o aumento da agitação das moléculas, que causaram, isso implicou no aumento do volume desse gás, ou seja, aumento da dilatação. Se o volume aumentou, as dimensões desse gás aumentou, certo? Então, só para exemplificar que isso também acontece nos gases, não só nos sólidos, o qual a gente observa, certo? O fenômeno da dilatação é que a gente tem algumas características, Como a gente viu, é proporcional à temperatura. Se a temperatura diminui, as dimensões do corpo diminuem. Se a temperatura aumenta, a dilatação ela é positiva, digamos assim, Ocorre o aumento das dimensões do corpo, E segundo ponto aqui, dependendo do tipo de material, a gente vai ter diferentes tipos de dilatação,
tem materiais que vão ser mais sensíveis aos efeitos da variação da temperatura, enquanto outros menos. Então, dependendo da constituição de cada material, a gente vai ter uma determinada dilatação específica para eles. Por isso que cada material possui um coeficiente de dilatação, aqui nesse terceiro ponto, né? E os tipos de dilatação térmica são dilatação linear, dilatação superficial e dilatação volumétrica. Então a gente vai ver cada um deles agora. A dilatação linear, né? O que acontece? É um aumento só de uma das dimensões de um corpo, né? Então a gente tem aqui, ó, na dilatação linear, a gente tem considerada o aumento da dilatação do comprimento, né? O aumento do comprimento das dimensões do comprimento de um corpo. Então, quais os tipos de materiais, né? A gente observa esse efeito em barras, né? Fios, trilhos. Então, geralmente é observado mais nesses tipos de materiais assim, compridos, finos e tudo mais. Por quê? Na verdade, essa dilatação linear, ela acontece em teoria, né? Porque na verdade um sólido, se ele for submetido a um aumento de temperatura, ele vai expandir em todas as suas dimensões, não apenas em uma das dimensões, não apenas no comprimento. Só que existem materiais onde uma das dimensões é muito maior, né? Possui um aumento, uma diferença grande, um aumento significativo em relação às outras dimensões, né? Então, quando acontece a dilatação térmica, esse aumento, essa expansão é mais significativa em uma das suas dimensões. Por exemplo, se a gente observar um fio ou um trilho de trem, o comprimento desse trilho é muito maior se a gente for comparar em relação à sua largura ou à sua espessura, certo? Então, por isso que o efeito dessa dilatação no comprimento desse trilho é mais perceptível, é mais significativo, né? Então essa aqui é a expressão para a gente calcular o quanto dilatou um determinado material que sofreu dilatação linear. Então a gente tem aqui ΔL, que é a variação do comprimento do fio, que é igual a alfa, né, que é o coeficiente de dilatação, multiplicado por Li, que é o comprimento inicial do fio, vezes a variação da temperatura, que é ΔT, né, TF menos TI. Então, essa é a expressão para a gente calcular a dilatação de um fio. Então, aqui a gente tem um exemplo. A gente vai usar essa equação para calcular esse exemplo aqui, ó. Então, com a finalidade de compensar a dilatação que ocorre nos trilhos de uma estrada de ferro, é deixado um vão à folga de 0,036% do comprimento de cada barra, certo? Então, esse é uma folga deixada no comprimento de um trilho, né? Aquele espaçamento para compensar a dilatação. Aí é dito que a temperatura isso a temperatura de 20 graus. E a questão pede para calcular o coeficiente de dilatação linear do ferro se aos 50 graus as extremidades dos trilhos se tocam, né? Então a gente vai ter que calcular esse coeficiente de dilatação linear do ferro. Como que a gente faz isso, né? Se a variação do coeficiente do comprimento é de 0,36% do comprimento inicial, então a gente vai ter 0,036 dividido para 100 vezes L0, né? Que é 0,036%. Que isso é 3,6 vezes 10 a menos quarto do comprimento inicial, certo? Então, beleza, a gente vai guardar essa informação. E agora a gente vai calcular, a gente vai ter que a temperatura inicial é de 20 graus Celsius e a final vai ser de 50 graus. Então a variação de temperatura vai ser de 30 graus. E a gente vai substituir essas informações na nossa expressão para dilatação linear, né? Então, ΔL igual ao coeficiente alfa multiplicado pelo comprimento inicial vezes a variação de temperatura. Substituindo, isolando o coeficiente de dilatação, que é o que a gente quer encontrar, a gente encontra esse coeficiente de 1,2 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius. Então, esse é o coeficiente de dilatação linear, né? Aqui, ó, a gente tem um segundo exemplo, né? A gente tem que considerar duas barras metálicas distintas, ou seja, cada uma possui
um coeficiente de dilatação particular, né? Então, a certa temperatura, os comprimentos iniciais dessas barras são 6 metros e 15 metros, né? E essa diferença, que é de 9 metros, ela deve permanecer constante à medida que a temperatura for aumentando. Então, a questão pergunta: qual deve ser a razão entre os coeficientes de dilatação térmica linear das duas barras? Então, como que a gente faz, né? A diferença entre os comprimentos permanecerá constante se ambas as barras se dilatarem igualmente, né? Isso é óbvio, né? Então, ΔL1 é igual a ΔL2, né? Na mesma variação de temperatura. Se a variação de temperatura é a mesma, então Δθ1 é igual a Δθ2, mesma variação de temperatura para ambas as barras. Então, o que a gente faz? Se a gente substituir a expressão da variação do comprimento para cada uma das barras, igualando elas, a gente vai ter ΔL1, que é igual a ΔL2. A gente vai ter essa expressão aqui que a gente observa, né? Alfa1 L01 Δθ1 igual a Alfa2 L02 Δθ2. Então, substituindo e calculando a razão, a gente vai ter que a razão entre os coeficientes alfa2 e alfa1 é de 0,4, certo? Então, essa é a resposta. Aqui a gente tem a dilatação superficial, né? O que é a dilatação superficial? É quando essa dilatação, esse aumento das dimensões do corpo acontece em duas dimensões, né? Não só apenas no comprimento, mas comprimento e largura, a gente considera isso. Então, ocorre um aumento não de comprimento, mas um aumento de superfície. Então, isso é observado, por exemplo, em chapas metálicas, como a gente observa aí na imagem. E a equação para calcular essa variação, essa dilatação, é parecida com a dilatação linear. A gente tem ΔS igual a beta. ΔS é a variação da área, digamos assim, quanto a área variou. Beta é o coeficiente de dilatação superficial. S é a área inicial do material. E ΔT é quanto a temperatura variou. Variação de temperatura. Então, a gente tem aqui um primeiro exercício para resolver. Primeiro, é dito que uma placa retangular de vidro de 50 centímetros de comprimento e 20 centímetros de largura tem temperatura aumentada de 10 graus a 30 graus, certo? Então, dadas as dimensões dessa placa e dada a variação de temperatura. Então, a gente tem essas informações aí. E ele pergunta qual será a área final da superfície dessa placa. Então, essa questão é bem simples, né? Primeiro, a gente tem que considerar que o coeficiente de dilatação dessa placa de vidro, né, o coeficiente de dilatação linear do vidro é de 0,000008 graus na menos 1. E então, para calcular o coeficiente de dilatação superficial, a gente multiplica por 2α, né, que vai dar esse resultado aqui que vocês estão vendo, ó. 2α igual a 0,00016 graus Celsius na menos 1. Então, a área inicial da placa, que a área inicial da placa, vai ser 50 vezes 20, e isso implica que a área vai ser de 1000 centímetros. O que é dado? Como foi dado apenas o comprimento e a largura, a gente calcula, multiplica para calcular a área, né? E substituindo essas informações, a gente obtém a variação de temperatura. A gente vai substituir essas informações aqui na expressão para variação das dimensões da área, né? A expressão para dilatação superficial. Então, a gente tem o que aqui? Substituindo, né? A gente vai encontrar, fazendo essas devidas manipulações, a gente vai encontrar uma área final de 1032 centímetros quadrados, né? Isso significa um aumento de 0,032 da dilatação superficial. Uma variação bem pequena, né? Praticamente insignificante, desprezível a olho nu, né? Indicando que o vidro ele sofre bem poucos efeitos da dilatação térmica, certo? E a gente tem a dilatação volumétrica,
na dilatação volumétrica acontece a dilatação acontece o aumento das 3 dimensões de um corpo, né? Das 3 dimensões de um determinado material: comprimento, largura e altura, digamos assim, as 3 dimensões. Então a gente observa que uma esfera ela não existe muita diferença entre essas 3 dimensões. Não existe uma dimensão mais significativa do que a outra. Então, é por isso que ela está sendo usada como exemplo aqui para caracterizar a dilatação volumétrica. Então, essa expressão aqui, ó, para a dilatação volumétrica, a gente tem o que? ΔV é igual a gama VI delta T, ou seja, ΔV o que é? É a variação do volume, né? É a dilatação volumétrica, é o quanto o volume variou. Gama é o coeficiente de dilatação volumétrica e VI é o volume inicial desse material. E ΔT é a variação da temperatura, né? Eu vou deixar um exercício aqui, para não levar muito tempo, eu vou deixar que vocês observem, anotem. Mas antes de analisar a resolução, tentem fazer por si próprios e depois vocês observem a resolução de como o exercício foi resolvido. Eu vou deixar a critério dos ouvintes. E essa foi a primeira parte da aula, pessoal. A primeira parte dessa apresentação, que foi a primeira aula, né? E eu espero vocês no próximo vídeo com a nossa aula 2. É isso, obrigado pela atenção.